Bom estar aqui com vocês, bom estar de volta, que para mim é o primeiro culto do ano. Na semana passada, Vitinho Love esteve com vocês. Vitinho Love é o apelido carinhoso de Vitor. E eu estava vivenciando um momento que ninguém quer vivenciar, mas um momento que vai chegar para todo mundo. É um momento difícil em família. No último dia, me formei no dia 5, no último dia 6 de dezembro, nossa família, Guilherme está ali, nós perdemos o nosso avô paterno. No domingo, dia 27 de dezembro, minha mãe ela não foi criada pelo pai, foi criada por um tio, e nós sempre o chamamos de vô. Ele faleceu também, e como já se não bastasse 2 baques, em período de menos de 30 dias, no domingo passado, minha avó também descansou, a avó paterna. Então, em menos de 60 dias, nós perdemos 3 pessoas da família, e Deus tem nos consolado, e essa música ecoa muita esperança em momentos como esse. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso conforto, é Ele quem enxuga as nossas lágrimas, e a gente vive aguardando esse momento, onde não vai existir mais lágrima, não vai existir mais choro, não vai existir mais luto, vai ser só alegria com o Senhor, como a gente se alegra e está de volta com o Plano B, está de volta com praticamente todas as ações do ministério, os GEs já voltaram. Se você não faz parte de GE ainda, passe no Espaço Conexão. A EBD, até o dia da gravação do Plano B News, a culpa não é de Marcos e Milena, ele ia voltar no domingo após o Carnaval, mas a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para preparar as nossas salas, para te receber com toda a segurança, distanciamento e respeitando o protocolo. Então, nossa EBD, ela vai voltar no domingo, dia 7 de março, o primeiro domingo de março. Como nossa igreja não dispõe de muitas salas grandes que comportem o quantitativo de pessoas que geralmente participam da EBD do Plano B e até do Plano Betim, a EBD do Plano B e do Plano Betim vai voltar dia 7 de março, mas não vai ocorrer de manhã, vai ocorrer às 17h30. Eita, Lucas, quer dizer que se eu for para a EBD eu não vou poder participar do culto das 17? Do culto das 17 não, mas o culto das 19 vai voltar no dia 7 de março, e você vai poder participar da EBD 5h30 e já ficar para o culto das 19, beleza? Abre a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 18, a gente vai ler, vai refletir na verdade em uma grande passagem do texto, Mateus 18, do versículo 15 ao versículo 17, nós vamos fazer a leitura, mas na verdade nós vamos refletir do versículo 15 até o versículo 31. A gente vai ler só esse pequeno texto. Mateus 18, versículo 15 ao 17. Se um irmão pecar contra você, fala com ele em particular e chama-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo 1 ou 2 e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente-o à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trata-o como gentil ou como cobrador de impostos. Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por mais um culto, muito obrigado porque a gente pôde ler a tua voz registrada na Bíblia, muito obrigado porque a gente já pôde cantar, já pôde te adorar também através dos nossos recursos. Muito obrigado por essa galera que está aqui conosco presencialmente e que vai acompanhar essa pregação quando ela for disponibilizada também no YouTube, Senhor. Nos abençoa, fala ao nosso coração, que o Senhor possa transmitir esperança, que ao final desta mensagem, que ao final deste culto, a gente esteja mais parecido com Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. O Brasil nunca vivenciou uma representação dos evangélicos tão grande como nós temos presenciado ao longo dos últimos anos. Representação essa, eu me refiro a questões quantitativas. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer: o Brasil, ao longo da sua história, nunca teve tantos evangélicos como nós estamos em nossa geração.
E hoje tem igreja para tudo que é gosto. Tem igreja tradicional, tem igreja histórica, tem igreja pentecostal, neopentecostal, tem igreja emergente, tem igreja que canta músicas mais calmas, tem igreja que canta músicas mais animadas, tem até igreja para quem não gosta de igreja. Toda esquina a gente encontra uma igreja, todos os bairros. A gente tem, eu não sei se isso é um privilégio ou não, mas no nosso estado, a cidade que tem o maior número de igrejas de todo o Brasil, que é Abreu e Lima. Mas essa representação em termos de quantidade não quer dizer necessariamente qualidade e relevância. Há alguns anos atrás, os Estados Unidos também experimentou um crescente número nas suas igrejas locais. O que eu quero dizer quando me refiro a igrejas locais? Há uma igreja instituição, como a Igreja Presbiteriana de Candeias, como a Igreja Obreiros de Cristo, que tem aqui perto da nossa igreja, enfim, igreja local, a igreja instituição. Mas você pode estar pensando aí no seu banco, Lucas, como assim os Estados Unidos enfrentou um momento parecido com o nosso? Nós fomos colonizados por portugueses que eram católicos romanos. Já os Estados Unidos, majoritariamente, foi colonizado. Timóteo está aí, professor de história, pode me corrigir se eu estiver errado. Foi colonizado por ingleses que já eram protestantes. Muita gente fugia da perseguição na Inglaterra e ia para os Estados Unidos. Sim, de fato, eu nunca fui o melhor aluno de história, mas eu lembro desse conteúdo. Mas, alguns anos atrás, os Estados Unidos também viu uma crescente muito grande, como dito, no seu número de igrejas locais. Então, como sempre, eles realizaram uma pesquisa, eles que são mestres nisso. Realizaram uma pesquisa para saber o que estava acontecendo, e eu imagino que para, talvez, continuar com este movimento crescente. E, infelizmente, o resultado dessa pesquisa não trouxe números, dados e informações muito relevantes ou animadoras. O que foi percebido com os dados levantados é que, sim, o número de igrejas estava aumentando, mas o número de igrejas não estava aumentando por multiplicação. O que estava acontecendo não era igreja plantar igreja e assim o reino estava avançando. O número de igrejas estava aumentando por questão de divisão, de racha. Então não era que uma igreja local plantou outra igreja local onde não tinha nenhuma igreja. A situação não era essa. As igrejas estavam rachando, as igrejas estavam dividindo, e embora o número de igrejas aumentassem, o número de cristãos, por assim dizer, evangélicos, protestantes, ele não estava aumentando na mesma proporção. O que isso quer dizer? Que a igreja que tinha 100 membros dividiu, 50 foi para um lado, 50 foi para o outro. O número de igrejas aumentou, mas o número de cristãos, o número de alcançados não aumentou. Eu confesso que, tentando preparar essa mensagem, eu procurei uma pesquisa que me desse informações parecidas no Brasil, mas eu não achei. Mas eu não preciso de um IBGE da vida para saber que é uma realidade muito parecida, ela acontece no nosso país. Uma realidade muito próxima acontece no nosso estado. E como, Lucas, você consegue ter essa informação? Eu frequento aqui a IPC desde 2005, de 2006, 2007, ao final do terceiro ano, eu estudei na academia cristã, enfim, fiz Palavra da Vida, depois fui para o seminário presbiteriano, e sempre convivi no meio de gente evangélica, gente cristã. Eu não sei até que ponto também isso é muito bom, mas o que eu quero falar com isso? Era muito notório, do nada eu saber que a igreja de fulano dividiu. Do nada eu saber que aí fulano saiu da igreja dele e com um grupo foi para outra igreja por conta de um problema. E a mesma pesquisa que informou esses dados que eu falei há pouco, também perguntou qual era o motivo destes rachas, destas divisões nos Estados Unidos. E por incrível que pareça, o motivo que era o pivô destes rachas, dessa divisão de igreja, não era um escândalo com o pastor, não era um escândalo, não era um adultério, não eram esses pecados que são mais complicados aos nossos olhos, que faziam com que as igrejas rachassem.
Também não era questão doutrinária. Eu acredito em predestinação, eu acredito em livre-arbítrio, eu acredito que o batismo tem que ser por imersão, por aspersão. As igrejas também não estavam sendo divididas por conta de questões doutrinárias. As igrejas não estavam sendo divididas por questões da liderança envolvida em escândalo. Isso aconteceu, acontece e vai acontecer? Sim, porque esses problemas também são uma realidade. Mas o que mais dividiu a igreja, o que mais rachou a igreja, o que mais fez com que comunidades que eram saudáveis enfrentassem problemas, foi um fator detectado como relacionamentos quebrados. O que mais dividiu a igreja nos Estados Unidos, e provavelmente mais divide a igreja também em nosso país, são relacionamentos quebrados. São confusões, são brigas, são pessoas que têm opiniões divergentes, opiniões contrárias, que não conseguem conviver, que não conseguem partilhar, dividir o mesmo ambiente. É falta de perdão, é falta de 70 vezes 7, é falta de caminhar a segunda milha. Mas o que será que a Bíblia fala sobre isso? Afinal, na verdade, já que essa pesquisa, Lucas, é tão recente, será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? E a Bíblia sim fala sobre, afinal, como disse Billy Graham, o grande evangelista norte-americano, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Por isso que a gente vai refletir nesse texto. Eu confesso, a galera da liderança, da staff, pôde acompanhar, eu não sabia se eu começava uma nova série de pregações, se eu faria algumas pregações soltas, e eu tentei procurar quais eram os problemas mais comuns na igreja, o que estão fazendo com a igreja, e as nossas próximas pregações, não necessariamente uma série, vão tratar sobre isso. Quais são os problemas mais comuns na igreja? E hoje a gente vai refletir sobre isso, sobre os relacionamentos quebrados e o que a Bíblia fala sobre. E quando a gente olha para esse texto, a gente consegue perceber um texto muito simples. Jesus é muito claro, Jesus é muito objetivo, quando ele vai falar, quando ele vai tratar, quando ele vai discorrer a respeito de quando irmãos, quando participantes do reino de Cristo Jesus têm problemas. E todos nós vamos enfrentar problemas. Desde que o mundo é mundo, nós temos problemas, porque os nossos problemas relacionais, a nossa intriga, aquela palavra que a gente fala, que o outro não recebe tão bem, aquela ação que a gente tomou, que a nossa família não gosta, enfim, todos os nossos problemas, todos os nossos conflitos, eles são derivados, eles são um eco de um problema maior, de um conflito maior. E que problema é este? Que conflito é este? Você já deve saber a resposta. É algo que é um termo pequeno, uma palavra pequena, mas que faz um estrago muito grande em nossa vida, algo chamado pecado. O pecado é o pivô de todos os nossos conflitos. O pecado é o pivô de todos os nossos problemas, não só de cunhos relacionais, mas também os problemas de cunho relacional. E Jesus, ele é muito claro, eu queria ler com você novamente os primeiros versos, o verso 15 do texto que nós acabamos de ler. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Galera, como dito, todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos dificuldades, porque todos nós temos a natureza caída, corrompida, somos totalmente depravados. E tudo hoje é motivo para a treta. Tudo hoje é motivo para mimimi. Hoje a gente fala que a gente vive numa geração Nutella, porque a gente vive uma geração não me toque. E muito disso se dá por conta de algo também que é muito simples, mas que se a gente não entender, vai enfrentar muita dificuldade. Algo chamado cosmovisão. Lucas, o que é uma cosmovisão? O que é cosmovisão? Cosmovisão, numa definição muito simples e superficial, ela pode ser definida como a forma que eu enxergo o mundo, a forma que eu enxergo a realidade, a forma que eu enxergo os meus relacionamentos, a forma que eu levo a minha vida. E se eu tenho uma cosmovisão que entende que tudo é relativo,
nada precisa ter uma verdade absoluta. Eu posso me relacionar com uma determinada pessoa e achar que eu estou agindo da forma correta, e se aquela pessoa acha que eu agi de uma forma errada, aquilo é problema dela. Aquilo, isso é besteira dele. Isso aí é porque ele é muito cheio de mimimi, muito cheio de nutelagem. Só que a gente precisa entender que o que deve reger a nossa vida, a rédea dos nossos relacionamentos, ela não está ou não deveria estar na nossa mão. O que deve reger a nossa vida, o que deve ser o norte, o alvo dos nossos relacionamentos, é o que a Bíblia fala sobre os nossos relacionamentos. Afinal, a gente não fala que a Bíblia é o nosso manual de fé, simplesmente da boca para fora. A Bíblia é sim o nosso manual de fé, o nosso manual de prática, o manual que deve guiar a nossa vida. Só que qual é o problema? Quando a gente compra alguma coisa nova, quando a gente quer viver, quando a gente tem uma experiência nova, a gente não quer ler aquele manual. Se você compra um computador, você não quer ler o manual do computador. Se você compra uma máquina de lavar, e aqui vários recém-casados devem estar se lembrando ou se contextualizando com isso, qualquer coisa que você compra, você não quer ler aquele manual, você não quer ler o manual de como vai montar aquele armário, aquele guarda-roupa, aquela cômoda. Eu particularmente não sei montar nada, graças a Deus pela vida do meu sogro, que consegue fazer tudo isso lá em casa. Salve Júnior, muito obrigado pelo apoio. Então, Marcílio não está aqui, mas teve um dia que eu não sabia isolar um fio. Eu liguei para Marcílio, fiz uma chamada de vídeo. Marcílio, para quem não sabe, que toca guitarra, acho que ele tem um técnico, alguma coisa em elétrica, mas não precisa disso para isolar um fio, né? Eu que sou leigo. Marcílio, bicho, me ajuda num BO grande aqui. Qual é o BO, Dias? Não, é que eu estou sem saber isolar o fio aqui dessa tomada. Ele, parabéns, muito obrigado. Mas enfim, a gente vai vivendo e aprendendo. Então, a gente não gosta de gastar tempo em coisas que talvez não sejam tão práticas. A gente não gosta de ler. Talvez a nossa geração seja uma das gerações que menos lê ao longo de toda a história, desde que a leitura é algo comum do século XVI até os dias de hoje. E Jesus, ele é claro, Jesus, ele é objetivo, Jesus, ele fala de forma muito clara. Se Bruno fez algo que você não gostou, você precisa procurar Bruno e conversar com ele sobre aquilo. Só que a gente enfim, eu ia usar outra expressão, mas eu vou usar a expressão de Paulo: não há um justo nenhum sequer, para não escandalizar os irmãos. A gente fala, se eu sei que Bruno falhou, Bruno é o gerente hoje, e algumas coisas fugiram do controle. O gerente é aquele responsável por fazer com que todas as equipes funcionem bem. O correto é eu chegar para Bruno e falar: Bruno, isso aqui não funcionaram bem. Mas qual é o comum da nossa geração? Eu vou chegar para Timóteo, vou chegar para Rodrigo, vou chegar para Luquinha, vou chegar para João, vou chegar para Bruno, para Samuel, para metade do plano B, eu vou falar o quão complicado foi a gerência de Bruno. Parece algo simples, né? Mas talvez quando você vê uma postagem, quando você vê um comentário, ou quando você escuta um ruído sobre alguém, será que você vai procurar aquela pessoa, ou você vai pegar aquela postagem, aquele ruído, e vai compartilhar para todo mundo? Com a desculpa e a prerrogativa de, não, é um pedido de oração, é porque fulano, ele está enfrentando uma fase difícil, tem 6 meses que ele não aparece na igreja, e eu queria compartilhar contigo, para tu orar comigo sobre ele. A gente sabe dar desculpas, a gente sabe enrolar, nossos pés são ligeiros, como Paulo também fala, em fazer o que é ruim, aquele bem que a gente quer fazer, falar com a pessoa, a gente não consegue, mas aquele mal, aquele compartilhar, aquela fofoca gospel, aquele pedido de oração, aí, meu velho, a gente compartilha para todo mundo. Depois, às vezes, se bater o pezinho na consciência, a gente procura a pessoa, mas nem fala sobre o assunto. E aí, velho, tudo bom? E percebam como hipócritas, na verdade, o quão hipócritas nós somos. O termo cristão, vocês estão cansados de me ouvir falar isso. Ele foi cunhado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ele foi criado lá em Antioquia.
quando a galera agia tão parecida com Cristo, que o pessoal olhava para eles e falava: essa galera se assemelha com aquele cara que foi pendurado no madeiro, que morreu, e a galera diz por aí que ressuscitou. Como era o nome dele mesmo? Cristo. Ah, eles são cristãos, que significa pequeno Cristo. Então, perceba como em aspectos simples dessa vida, a gente continua errando constantemente. A gente não procura a pessoa para conversar com ele, exortá-lo. A gente, na verdade, faz o que o versículo 16 nos ensina, só que de forma errada, com a ordem alterada. O que é que o versículo 16 fala? Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Mas qual é a prática da nossa geração? Qual é a prática comum, inclusive dentro da igreja, não só no mundo, eu não gosto dessa expressão, mas ela didaticamente é boa, no mundo secular, no trabalho, no estágio, enfim, onde você passa a sua semana. A gente vai contar para as 2, 3 pessoas, antes de falar com aquele que cometeu o que você acha que é um erro. Perceba, não é você que dita o que está certo e o que está errado, a conduta louvável ou a conduta reprovável. Quem dita isso é a Bíblia. Quem diz o que é certo e errado não é a minha e a sua opinião. Quem crê assim tem uma cosmovisão pós-moderna, relativista, niilista, pluralista. Nosso manual de fé e prática é muito claro como nós devemos reger os nossos relacionamentos, como nós devemos guiar os nossos relacionamentos. Se você vê alguém que está tendo uma conduta, uma prática que vai de confronto, vem divergente a algo que a Bíblia fala, aí você pode conversar com a pessoa e mostrar: não é o meu achismo não, mas aqui na Bíblia tem falando que tu não está agindo da melhor forma, que você poderia mudar a sua conduta, as suas ações, o seu pensamento, as suas palavras. Nós devemos procurar um ou dois e conversar com aquela pessoa. Lucas, o que é muito comum, bicho, isso é quase que semanal nos gabinetes, isso é quase que semanal nas conversas com a galera, não só entre o plano B, na época do plano B, mas na igreja como um todo. Eu estou falando só de gente próxima, para depois não dizer que eu estou dando indireto para ninguém. Leozão ficou sabendo de alguma coisa. O certo, e Leozão que ficou sabendo, vou citar o nome de Bruno, que eu já botei o nome dele na roda, se ele ficou com raiva, fica ali por conta dele, não bota uma terceira pessoa na roda. Leozão soube alguma coisa de Bruno, e não, Lucas Dias é o pastor, é o líder do ministério, ele tem que ficar sabendo, ele tem que saber o que Bruno está fazendo. Aí ele vem: Dias, está sabendo de Bruno? Meu irmão, o negócio é sério. Gente, de forma muito simples, o texto é claro, eu não posso reinventar a roda aqui não. O certo, quando Léo soube algo de Bruno, é vir falar comigo, que sou o pastor, o líder. O texto é claro: Léo, ora, procura instrução, vê o que a Bíblia fala sobre o que tu acha que está errado na vida de Bruno, e procura Bruno. Depois de procurar Bruno, se ele ainda não te escutar, aí eu posso ser um desses 2 ou 3, com o maior prazer, estou à sua disposição. Aí a gente vai conversar com o Bruno. Depois de conversar com o Bruno, se Bruno ainda não nos escutar, aí a gente tem uma outra etapa. Eu costumo dizer que a Bíblia não tem os 7 passos de sucesso, mas talvez eu tenha que trocar aqui a minha fala e dizer que a Bíblia tem os 3 passos para a reconciliação, para a pacificação. Olhe sua Bíblia novamente no versículo 17. Depois que você já procurou o cara, depois que você já, com outras pessoas, tentou a reconciliação, a pacificação, veja o que Jesus nos ensina: se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja.
Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Lucas, então quer dizer que, se Leozão procurar Bruno e Bruno não escutar, se Leozão chamar tu e Gabriel para conversar com Bruno e Bruno ainda não escutar, eu posso dizer para a igreja toda, eu posso botar no telão, eu posso daqui na frente do plano B, expor a vida de Bruno. Embora aqui é a palavra e de fato a tradução mais fiel do grego é igreja, com o contexto a gente pode observar que o intuito aqui é apresenta a liderança da igreja. Lucas, tu é doido, tu está lendo isso onde? É só você ler o restante do capítulo. Por isso que eu disse que a gente ia refletir no capítulo todo, mas só ler esses 3 versos por conta do nosso tempo. Estou dentro, não estou, meu gerente? Estou de boa, show. Então, o que é isso? É procura a liderança da igreja. Em outras palavras, o que é que Jesus está nos ensinando? Em outras palavras aqui é caminho a segunda, caminho a terceira milha. Tenta trazer esse irmão para perto, tenta exortá-lo em amor. Galera, antes de partir para o final, eu tenho 2 coisas que eu preciso compartilhar a respeito desse texto, que talvez, se não ditas, podem ficar confusas em nosso pensamento. Não é que a gente vê procurando o cisco no olho do outro. Não é que a gente vai viver olhando o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso Twitter, enfim, os status do WhatsApp, para olhar o que as pessoas fazem de errado. Afinal, Jesus também tem uma palavra para a gente sobre isso. Cuidado, você que fica olhando o cisco no olho, e não vê o cisco no olho do outro e não vê a trave que está diante de si. Mas a gente precisa entender que não é que a gente vai viver como vigilante da vida alheia, mas é nosso papel, como parte do corpo de Cristo, ao perceber que algum irmão está agindo de uma forma complicada, você procurar e em amor exortá-lo, em amor conversar com ele. Não é que você vai chegar para ele já dando 2 murros na caixa do peito. Não, mas você, assim como Jesus nos ensina, assim como Jesus nos mostra, seguindo os passos, você vai tentar ganhar este irmão. É essa expressão que Jesus utiliza. Então, antes de tudo, você precisa olhar para si. O que é isso? É o autoexame, é a autoconfrontação. Não é que você vai viver só olhando para os outros, mas você vai viver olhando para si antes de qualquer coisa. Ronaldo Lidório certa vez disse que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então coloque isso na sua cabeça. O seu maior inimigo é você. Não é o seu pai que lhe criou de forma errada, não é a sua mãe que lhe criou de forma estranha, não é o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo, a sua noiva, o seu marido, o seu colega de GE, o seu colega de equipe. A recepção está funcionando errado porque os outros 2 escalados do dia não agiram da forma correta. Pode até ser que eles não tenham agido da melhor forma, mas você tem a missão de tentar agir da melhor forma possível, e às vezes para fazer o seu e fazer o dos outros também, em prol do reino. Cuidado com olhar só o cisco no olho do outro e não a trave diante de si. Pratique a autoconfrontação, pratique o autoexame. Lucas, como eu posso fazer isso? Leia a Bíblia e antes de pensar nas pessoas do seu redor, da sua casa, pense em si. Olha como aquela passagem, como aquele versículo se aplica e onde você pode melhorar mediante aquilo que Cristo nos ensina a partir das Escrituras. E a última coisa, eu compartilho isso geralmente com todo mundo que vem falar sobre relacionamentos comigo. Eu estava numa aula da pós-graduação com o mesmo professor que deu essa mesma cadeira, módulo na minha graduação. E o tema do artigo dele era a colina escorregadia. Eu na minha cabeça, né? Esse bicho está alombrado. Como é que o bicho escreve um artigo para um mestrado e coloca o tema a colina escorregadia? Tá certo que tem alguns pastores que não são bons de tema de livro, né? Isso é comum. Mas esse tá complicado. Aí eu fui começar a ler e Deus me deu uma rasteira. Porque o tema... Fica calado, bicho, para eu manter a compostura aqui. O tema, na verdade, o nome não era muito bom, mas fazia
trazia uma ilustração que é extremamente comum nos nossos relacionamentos. Imagine você no topo de uma colina, no cume de uma colina, no alto lá. E naquela região neva muito. Não sei quantos de vocês, mas quando tinha negócio de patinação no gelo aqui no Shopping Guararapes, a gente ia, acho que a gente foi 1 ou 2 vezes, né, Guilherme? Enfim, só eu fui para esse negócio aqui no Shopping Guararapes. Obrigado, Maiara, Leozão, João ali, ó. Teve mais gente que foi, está com vergonha de dizer que foi. Mas enfim. É muito difícil a gente se manter em pé em locais que tem gelo, locais escorregadios. E a gente sempre cai. Eu mesmo, meu Deus do céu, sempre fui gordinho, não conseguia passar 2 minutos em pé naquele patinete. É patinete que chama, não sei. E o que é que ele queria falar com essa questão da colina? E que é muito escorregadio, é fácil da gente cair. Nos nossos relacionamentos, também é fácil a gente falhar com o nosso próximo. Falhar com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso irmão, com o nosso primo, namorado, enfim. E a gente sempre cai, e essa nossa queda, ela sempre vai para 2 extremos. Que extremos são esses? Ou o ataque. Como assim, Lucas? Cai para o ataque. Leozão falhou comigo. Eu vou dizer a todo mundo que Leozão não presta. Irmão, aquele bicho, velho, tira onda, o bicho é sem noção, tira onda com todo mundo, não sabe ser sério. Meu irmão, é difícil conviver com ele. Ele falhou comigo. Isso é a reação do ataque. E a outra reação é a fuga. O que é a fuga, Lucas? A fuga é fingir que não existiu. Isso não existiu. Eu não vou conversar com o Leozão, eu não vou praticar Mateus 18, porque isso vai ser muito trabalhoso. Eu não sei se o Leozão vai me escutar. Se ele não escutar, eu vou ter que chamar mais 2 pessoas para conversar com ele. Ou a gente foge, é omisso, Tiago 4,17. Se você sabe o bem que você deve fazer e não faz, nisto você está pecando. Ou a gente ataca, falar mal da pessoa para todo mundo que está ao nosso redor. Só que essas 2 opções nos levam a extremos. Essas 2 opções nos levam a decisões que não agradam a Deus. E a nossa vida cristã é um chamado, na verdade, ao equilíbrio, ao viver numa linha tênue, nem partir para o ataque, para agredir verbalmente e fisicamente, nem partir para a fuga, para a omissão. É para eu partir para a pacificação. Afinal, a nossa paz, ela tem nome. A nossa paz, ela não é circunstancial. A nossa paz, ela foi anunciada desde o Antigo Testamento. Afinal, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A nossa paz, ela tem nome, é Jesus Cristo. E este Jesus Cristo, ele nos ensina como ter paz para com Deus e para com o nosso próximo. E eu queria, bem que disseram que eu não ia conseguir terminar nos 30 minutos, terminar com uma história que eu escutei num acampamento para crianças. E às vezes a gente fica, né? Meu irmão, se isso é para criança, isso não tem nada a ver comigo, com a minha vida. E se você me conhece, você sabe que eu trago muitas histórias do tempo de IPC Kids, do tempo que eu trabalhava com a palavra da vida. E teve uma história que eu escutei, não sei se Maiara, Marco, Vitor vão lembrar, que é a história de Corrie ten Boom, que uma missionária chamada Dani contou para a gente. E essa história ela narra uma família que morava na Alemanha no período do nazismo. E essa família, ela dava refúgio para judeus que estavam, obviamente, fugindo do nazismo. E teve uma vez que 2 irmãs, uma se chama Corrie ten Boom, eu não lembro o nome da irmã dela, depois você pesquisa. E ela refugiava vários judeus na sua casa, entre uma parede e outra tinha uma passagem secreta, e ela colocava judeus ali. Enfim, teve um dia que elas foram descobertas, e elas, com os judeus, foram para um campo de concentração. Eu não preciso dizer aqui o que acontece no campo de concentração. Você sabe do sofrimento, você sabe dos abusos, da violência e de tudo que acontece lá. Mas Hitler caiu, o nazismo caiu, e ela,
conseguiu sair viva, Corrie ten Boom, daquele campo de concentração. Mas a sua irmã, que foi para o campo com ela foi, enfim, assassinada, para encurtar a história. E muito tempo depois, ela saiu nas igrejas de toda a Europa, contando o seu testemunho de fé. O que ela fez, como ela se arriscou no nazismo, que ela nunca negou a sua fé. E certa vez, eu não lembro a cidade, ela contando o seu testemunho, ela achou um homem parecido com alguém que ela conhecia ao longo da sua história. E para encurtar, quem estava ali na igreja, escutando ela pregar, contar o seu testemunho, era um dos guardas do campo de concentração que ela estava. E foi o guarda que participou da morte da sua irmã. E adivinha o tema da pregação dela neste dia? Perdão. E no final da pregação, aquele guarda chegou, estendeu a mão para ela e disse: eu era um dos guardas que estava naquele campo de concentração, mas depois que Hitler caiu, que o nazismo caiu em derrocada, eu me converti, eu me arrependi, e eu li na Bíblia que Jesus me perdoa dos meus pecados, e Ele joga no mar do esquecimento, aquela passagem de Isaías, as minhas falhas, se eu me arrepender delas. Mas eu queria saber se você também me perdoa. Eu não sei você, mas se alguém tivesse matado Guilherme, eu não sei qual seria a minha reação ao encontrar essa pessoa. Encurtando a história mais uma vez, ela perdoou, porque ela lembrou que aquele cara falhou com ela, mas ela também falhava constantemente contra Deus, e Deus a perdoou em Cristo Jesus. O nosso problema é que nós somos extremamente orgulhosos, nós nos achamos injustiçados, mas eu queria terminar te lembrando do que Jesus disse na cruz, no momento que ele foi injustiçado. No momento que ele foi injustiçado, como diria João Grilo no Alto da Compadecida, ele podia muito bem jogar aquela cruz fora, a qualidade de crente, de padre, de pastor que surgiria depois. Mas ele não jogou aquela cruz fora. Ele não mandou que um raio caísse do céu e fulminasse todos aqueles guardas que fizeram aquilo com ele. Mas ele olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a nossa trajetória, a nossa missão é seguir o tracejado de Jesus. E quantas vezes forem preciso, 70 vezes 7. E 70 vezes 7 no texto bíblico não quer dizer 490. 7 é o número da perfeição. Quer dizer quantas vezes forem preciso, perdoe o seu irmão. Porque você diariamente, constantemente, várias vezes falha para com Deus. E você não tem autoridade, você não tem capacidade ou prerrogativa para dizer que alguém não merece o perdão. Porque até o ladrão da cruz, nos seus últimos momentos de vida, alcançou misericórdia e esteve com Jesus no final daquele dia. Perdoe, caminhe 70 vezes 7, caminhe a segunda, terceira, 30ª milha, siga os passos de Jesus para a reconciliação, siga os passos de Jesus para a pacificação. Essa é a nossa cosmovisão. O que a Bíblia fala sobre os nossos relacionamentos. Que Deus avive a nossa geração. Que Deus mude a nossa geração drasticamente. Para que daqui a 10, 20, 30 anos, quando o IBGE realizar outros censos em nosso país, o número de evangélicos, em termos de quantidade, aumente, mas o termo de qualidade, de relevância, de transformação, de mudança também aumente. Que os relacionamentos, eles possam até estar quebrados, e eles vão
e relacionamentos quebrados vão existir até Jesus voltar. Até aquele que morreu como cordeiro retornar como leão, e nós, como sua noiva, sua igreja, seremos resgatados. É impossível viver em paz sem Jesus. Tanto paz com Deus, como paz com os nossos irmãos. Deus abençoe vocês.